E aqui estão os palpites de sábado, dia 3/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. RB Leipzig contra Bayern de Munique. O RB é o quinto e o Bayern primeiro. Nos últimos 5 jogos, o RB venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Bayern venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Bayern, 2-1 e 5-1. Palpite, fora vence, empate e anula. Jogo over, mais de 1,5 gols. Dortmund contra Wolfsburg. O Dortmund é o 6º e o Wolfsburg 12º. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Wolves empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com uma vitória do Dortmund e 2 empates, 1-1, 0-0 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Bundesliga 2, Darmstadt contra Hamburgo. O Darmstadt é o 12º e o Hamburgo 2º. Nos últimos 5 jogos, o Darmstadt venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Hamburgo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro, Ceará e Vitória. O Ceará é o 9º e o Vitória 16º. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Corinthians e Inter. O Corinthians é o 12º e o Inter 6º. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Inter e um empate. 1-0 e 2-2. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Fluminense e Sport. O Fluminense é o 5º e o Sport 20º. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Sport empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence. Bahia e Botafogo. O Bahia é o 7º e o Botafogo 8º. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 2,5 gols na partida em 8 de 10.
Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Bahia e um empate, 1-0 e 0-0. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Remo e Amazonas. O Remo é o 9º e o Amazonas 19º. Nos últimos 5 jogos, o Remo venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Amazonas empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Remo e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite, casa vence, empate anula. Volta Redonda e Paysandu. O Volta Redonda é o 20º e o Paysandu 18º. Nos últimos 5 jogos, o Volta Redonda empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida, nos últimos 7. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Alavés contra Atlético de Madrid. O Alavés é o 17º e o Atlético de Madrid 3º. Nos últimos 5 jogos, o Alavés venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida, nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-0 e 2-1. Palpite, gol do visitante. Campeonato inglês, Aston Villa contra Fulham. O Aston Villa é o 7º e o Fulham 8º. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida, em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Aston Villa, 2-1 e 3-1. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato italiano, Lecce e Napoli. O Lecce é o 17º e o Napoli 1º. Nos últimos 5 jogos, o Lecce empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Napoli e um empate, 1-0 e 0-0. Palpite, fora vence. Campeonato Português, Braga e Santa Clara. O Braga é o 3º e o Santa Clara 6º. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Santa Clara venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida, nos últimos 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-0 para o Braga. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Turco, Galatasaray contra Sivasspor. O Galatasaray é o 1º e o Sivasspor 15º. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Sivasspor venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 2 vitórias do Galatasaray e um empate, 1-1, 6-1 e 3-2. Palpites, casa vence.
jogo over, mais de 1,5 gols. Liga dos Campeões da Ásia, final, Al-Ahly contra Kawasaki. Nos últimos 5 jogos o Al-Ahly venceu todos, mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Kawasaki venceu 1, empatou 3 e perdeu 1, mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Neste sábado temos jogos do Barcelona, da Inter, do PSG e do Arsenal. Só que como temos os jogos da Champions League no meio de semana, eu vou pular esses jogos. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.